hoje eu entendo que 99% da situação que eu entrei e de tudo que aconteceu foi culpa minha. E o meu gatilho era dívidas. Necessidade da grana. E aí ferrou. Porque, como eu falei pra vocês no começo, eu gerei em torno de mais de 300 mil reais em dívidas. Não é dinheiro que eu perdi, que eu tinha no banco. Eu fiz em dívidas. Sejam muito bem-vindos ao podcast Apenas Comece, onde histórias reais de pessoas reais mostram que a vida pode te dar uma segunda chance. Eu sou Alex Araújo e durante anos eu fui refém de apostas, bebida também. Eu perdi muito dinheiro, em torno de mais de 300 mil reais, e não só isso, eu engordei, perdi pessoas, perdi a amizade, perdi confiança e perdi até meu trabalho. Perdi a direção e quase perdi a mim mesmo. Mas essa história não é uma história de queda, é uma história de renascimento. Hoje eu compartilho a minha trajetória, que ainda não é de superação, mas é o caminho que eu estou trilhando para superar todos os obstáculos que passou na minha vida. Você vai ver histórias de pessoas que transformaram as suas dores em forças e que hoje são referências no que fazem. Se você sente que está no fundo do poço e que nada mais faz sentido para você, acredite em mim, ainda há uma esperança. Não importa a sua idade, onde você esteja. O que importa é que você apenas comece. Bom, pessoal, antes de a gente contar aqui, iniciar a minha trajetória e o que eu estou fazendo para sair disso, eu gostaria primeiro de apresentar o Renan Aires. É um amigo, é um mentor, é uma pessoa no qual eu apenas comecei e tomei uma iniciativa de falar com ele. E a partir do momento que eu conheci esse cara, a minha vida passou a transformar. A gente não vai focar na história dele hoje, mas eu o convidei e agradeço por ele estar aqui hoje, para que eu me sinta à vontade em fazer esse podcast. Hoje é meu primeiro podcast, eu nunca gravei nenhum stories, então eu tô bastante nervoso, mas acredito que a mensagem que eu tenho para trazer, ela pode ajudar muitas das pessoas. Renan, opa, muito obrigado. Primeiramente, Alex, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra ter você aqui. E fazer parte disso, né? Dessa sua história aí que, além de transformar a sua vida, vai poder transformar a vida de outras pessoas. Renan, muito obrigado por você estar aqui e aceitar topar essa loucura. Imagina, que é isso. Eu tava comentando quase agora, eu nunca gravei nenhum stories. E do nada eu falei assim, não, vai ser um podcast. Alguma coisa. Mas é isso aí, tem que desbloquear, né? Perder a vergonha, perder o medo. Apenas começar. Apenas começar. O nome já fala, né? Exatamente. E aí, Alex, qual que é o propósito aí do podcast? O que fez você ter essa iniciativa? Renan, eu sou uma pessoa que por muito tempo eu venho assistindo podcasts, eu leio livros, que a gente vai falar sobre isso depois, eu sigo alguns mentores e eu tenho visto que a galera que é convidada, as pessoas que estão lá, são pessoas que já chegaram lá no sucesso, que já superaram, sim, só que estão muito longe da realidade de quem está no problema. Então, a minha intenção foi expor primeiro o problema no qual eu estou. Eu vou falar sobre vícios de apostas, perdi muito dinheiro, engordei. São problemas reais, onde hoje o Brasil está tendo um aumento exponencial de pessoas viciadas, perdendo dinheiro em bets, né, por exemplo, com problema de ansiedade, né, que eu achava que nem existia isso. Sim. E eu poderia gravar stories, criar algum conteúdo, mas eu falei, não, cara, eu acho que tem que ser um podcast, eu tenho que trocar uma ideia, eu tenho que mostrar a realidade para que as pessoas consigam sentir também que é verdadeiro. Sim. E por isso que eu preferi um podcast, porque eu não sou a pessoa preparada para fazer um podcast, eu não tenho estudo para isso, eu não sou a pessoa com a melhor falatória para falar também. Sim. Mas acredito que através das câmeras e um bate-papo seja verdadeiro. Sim, aí quebrando totalmente os padrões, né? Porque é isso que você falou, geralmente são histórias de sucesso, né? Mostrando só a fase boa ali, mas... Eu em muitos que eu assisto, a pessoa fala assim, faça o que você goste de fazer. Sim. E assim você vai achar o sucesso. Mas, cara, eu acho que milhões de brasileiros não pode, ou nem sabem. Não tem nem a opção, né, de fazer o que gosta. Elas nem sabem onde que é isso. Exato. Eu tenho 34 anos e recentemente eu descobri o que eu gosto de fazer. Só que eu descobri da pior forma possível. Eu tive que encarar uma dor muito grande,
para depois começar a descobrir o que eu gosto de fazer. Então, como que você fala para a pessoa, faça o que você gosta, mas às vezes a pessoa tem que colocar comida na mesa. Sim, ela e até isso hoje é difícil, né? Ela vai ter que fazer muita coisa antes de estar lá e fazer o que ela gosta. Ela vai ter que fazer o que é necessário para suprir as necessidades, para juntar uma grana e fazer alguma coisa. Dar o mínimo para a família, né? O mínimo para a família, para o sustento, para depois procurar saber o que ela gosta de fazer. E aí sempre vem o problema tempo ou dinheiro, né? Tempo ou dinheiro. Se tem tempo, não tem dinheiro. Se tem dinheiro, não tem tempo. Exatamente. Geralmente é essa a dificuldade, né? Exatamente. Eu falo por mim, tá? Não sou a razão, mas eu falo por mim e pelas pessoas que eu converso, que eu vejo, a maioria delas tem essa questão de crença de identidade. Não sabe do que gosta, o que quer fazer, onde vai chegar. E eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Sim. Mas, vamos lá, Renan. Estamos aqui para falar de uma história, de um início de uma superação e que apenas comece, que é o nosso podcast, que é o nosso propósito, e como começou essa ideia e por que eu estou fazendo isso, tá? Sim. Bom, vou começar. Não dá para contar a minha história aqui inteira, 34 anos. A gente tem 1h30 ou pouco menos aqui agora, que eu errei bastante no começo da gravação. Normal. Mas eu vou tentar resumir os principais pontos, tá? Bom, como eu falei, eu tenho 34 anos, tá? Eu sempre tive uma posição em algumas empresas que eu passei de cargos de liderança e gerente, que foi os meus últimos cargos, gerente de corretora, e a última agora como vendedor também. E eu sempre me vi me perdendo em alguma coisa. Eu sempre tive bons cargos, tive bons salários, se comparando com a média do Brasil. Sim. E eu nunca prosperei. Sempre tinha algum impedimento, sempre estava acontecendo alguma coisa, sempre alguma coisa dava errado. E por muito tempo eu acreditei que o universo estava conspirando. Até que hoje eu entendo que 99% da situação que eu entrei e de tudo que aconteceu foi culpa minha. Sim. O universo não interferiu em nada. Foi tudo consequências de ações, pequenas ações que eu fui fazendo e ocasionou dos maiores problemas que eu tenho hoje, né? Então, bom, mas vamos lá. A primeira questão que eu gostaria de passar para as pessoas, Renan, é em relação a ambiente, tá? Eu trabalhava numa corretora de seguros. Eu trabalhei nessa corretora por 7 anos. Sou muito grato a esse local que abriu as portas para mim, que acreditou em mim. Eu não manjava nada sobre vendas. Eles me treinou, me ensinou o processo e ali eu fui desenvolvendo. Eu já tinha experiência em outros lugares como liderança e foi um lugar que me desenvolveu bastante, tanto em apresentação, conversas. Nunca gravei um podcast, mas conversar e apresentar era bem tranquilo para mim. E eu fui muito grato, tá? Não ganhava mal, abriram as portas, me desenvolveram, pagaram o curso, etc. Mas chegou um momento ali, em torno de 2019, tinha passado já a Copa do Mundo, eu comecei a entrar num ambiente onde as pessoas iniciou a questão de aposta esportiva, jogos de azar, e me apresentou essa questão, né? Porque quando você entra nisso, né? Aí você vai lá, brinca, você tá curioso. Geralmente ganha, né? Uma pessoa ou outra tá falando, ganhei um pouquinho aqui, vou pagar o churrasco, hein? Ganhei um dinheirinho ali, ganhei um troco ali. Então, assim, isso acaba despertando a sua curiosidade de você entrar e ver como funciona. Porque a curiosidade brasileira e então, eu sou fofoqueiro, sou curioso, é terrível. Então, assim, despertou essa vontade de abrir ali uma bet ali, fazer o registro. E assim, as pessoas que me apresentou são as pessoas que eram influentes para mim naquele momento, que eram os donos da empresa, né? Um dos donos da empresa. E assim, ele também não tinha maldade nenhuma, não achava que tudo isso ia acontecer, né? E obviamente, ter esse impacto todo, né? Não, exatamente, com certeza não. A primeira coisa, né? Eu falo de ambiente, mas toda a consequência foi a minha escolha. Sim, você tem essa consciência, né? Exatamente. Nunca ninguém pegou aqui o meu celular, abriu o aplicativo e fez o registro no meu nome. Isso jamais aconteceu. Então, foi um ato que eu fiz e foi a única responsabilidade minha, tá? Sim. Eu estou contando que o ambiente proporcionou o início, né? Exatamente, tá? O apenas comece, né? O apenas comece em relação a isso. Só que nesse caso aqui foi um estrago. Negativamente. Né? E qual que foi a questão? Bom, comecei ali, abri uma bet,
Pô, vou colocar R$20. Cara, eu colocava R$20 ali na banca, apostava R$2 e quando batia era uma felicidade ganhar R$2 a mais, cara. Sim. Puta, ganhei R$2 a mais. E aí essa brincadeira começa. Você vai brincando, vai perdendo um pouquinho. Pô, perdi só R$20. Pô, R$20 não é nada, cara. Hoje em dia, então, sei lá, uma cerveja, não sei. Tô parando de beber, né? Já faz um tempo já. Mas deve ser isso hoje em dia. Então você começa ali com a brincadeirinha, aí você começa a contar para outra pessoa, aí você começa a apostar que o seu time vai jogar, aí você aposta uma coisinha aqui ou outra. Só que tem um problema. Você, em alguns momentos, você ganha. E nesse ganhar, desperta uma questão em você de querer mais. Sim. E aí essa brincadeirinha de R$20, que você ganha mais, você fala, pô, eu coloquei 20, ganhei 40, 60, pô, isso aqui é interessante. Isso aqui é legal. Se fosse maior, a proporção seria a mesma, você ganha isso aí por hora, né? Você vê um jogo lá de 1h30, aí você ganha 40, 60 reais. Qual profissão hoje, no Brasil, que paga 40, 60 reais por hora? Você está falando de algo acima de gerente de muitas empresas. E olha lá, hein? Sim. Então, o máximo que eu ganhei foi R$20 por hora dentro de uma empresa. Sim. Então, assim, isso desperta uma questão de, pô, dar alguma coisa... E minha aposta, qual que foi o máximo que você ganhou? O máximo que eu ganhei... bom, aí chegando só nesse ponto, eu fui aumentando, tá? Eu fui aumentando de 20 para 40, para 50, para 100. E isso a proporção vai aumentando, porque você fala, pô, se eu colocar um pouco aqui, eu já sei que eu ganhei mais. Então você vai aumentando essa proporção. E o máximo, respondendo a sua pergunta, que foi o meu último aporte que eu fiz na banca, foi de R$5.000. Mas esse é o valor que você investiu. Esse é o valor que eu apliquei. E aí não teve ganho. Na última não teve o ganho. Que aí foi o momento que eu falei, chega, mas não foi a única de 5.000. Sim. Foram várias e várias de 5.000, tá? Para vocês terem ideia, eu estou nessa aí desde 2019. Sim. E eu estou nesse processo de parar isso já faz uns 2 anos, quando o buraco ficou grande. E assim, não tem sido fácil. Eu tentei diversos recursos, diversas ferramentas que não estavam funcionando. Não funcionava. Entendi. E a ideia de trazer para esse podcast é para reforçar o caminho que eu encontrei, que tem me ajudado, não que tenha solucionado, porque eu ainda estou no processo. Estar aqui, expor isso é um processo. Falar com pessoas é um processo. Tenho procurado psicólogo, que a gente vai falar sobre isso também. Então, eu ainda estou no processo. Hoje eu aposto? Não, hoje eu não aposto. Mas, uma coisa, Renan, eu gosto de ler e tem uma questão que é o hábito, né? Sim. O hábito, ele é algo que a gente faz de forma automática, já está na gente, né? E eu acredito que a aposta, em algum momento, virou um hábito. Nossa. Não sei se o hábito ruim é chamado de vício, eu não sou especialista para falar isso. Se tiver algum especialista que vê esse vídeo e quiser trocar ideia com a gente, vai estar aberto aqui. Mas eu acredito sim que o vício é o chamado hábito mau, tá? E por que eu falo isso? Porque chegou um momento que eu não dava mais conta do momento de jogar ou não. O dinheiro esquece, o dinheiro já tinha perdido a noção já faz tempo. Eu esqueci, eu olhava para a conta do banco ou para a banca, não era mais dinheiro, era créditos de aposta. Sim, eu não tinha noção do valor, né? Não tinha noção do valor. Imagino. E quando você começa a apostar ali, você só se dá conta quando você perde tudo e todos os seus recursos, tá? E em relação ao hábito, eu entendi que para você ter um vício, por exemplo, tudo existe um gatilho. Tá? Então, por exemplo, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Tá? No caso da aposta, eu comecei a ler até trouxe aqui, ó, O Poder do Hábito. Já leu? Eu tenho, mas não li ainda. Muito bom. Tô precisando. Muito bom. O Poder do Hábito. Eu comecei a ler esse livro. Só cortando, Alex, acho que eu tenho uns 20 livros lá. Já fica essa mensagem aí, ó, para me cobrarem. Nunca li nenhum livro, você acredita? Empreendo já há mais de 10 anos, nunca li um livro. Então, assim, eu tô em atraso. E esse é um dos livros que eu tenho lá, que muitas pessoas me indicaram e até hoje tá guardado lá. Eu vou fazer essa promessa aqui agora, eu vou começar a ler ele. Tá gravado, hein? Tá gravado. Boa, Renan, isso aí.
O Poder do Hábito é um livro que tem me ajudado. Eu já li ele uma vez, estou na segunda vez, porque o livro tem uma questão também. Dependendo do título e do assunto que você lê ali, talvez não é o seu momento de ler ele. Sim. E aí você vai ler esse livro e ele não vai fazer sentido para você nesse momento. Mas dependendo do momento que você tá, é um tapa na sua cara. Sim. Então o livro tem muito dessa questão. E o Poder do Hábito, eu aprendi que existe um gatilho no qual estava me incentivando a apostar. E o meu gatilho era dívidas. Necessidade da grana. E aí ferrou. Porque, como eu falei para vocês no começo, eu gerei em torno de mais de 300 mil reais em dívidas. Não é dinheiro que eu perdi, que eu tinha no banco. Eu fiz em dívidas. Isso aí é menos zero, né? Tipo assim, zero menos os 300. Exatamente. Então, o que acontece? Se o meu gatilho é dívidas, como que eu resolvo o meu gatilho parar de ser dívidas para apostar? Sim. Então, por exemplo, eu vou te contar um exemplo, tá? Por exemplo, eu tenho, sei lá, 5 mil reais para pagar de contas amanhã. Eu tenho 1.000 na minha conta. O que vem na minha cabeça? Apostar. Só para você ter ideia... Vai ser a solução, né? Exatamente, é isso que vem na minha cabeça. E na minha e de muitas pessoas que já um dia conseguiu apostar, tirar um dinheirinho a mais e pagar uma conta. Sim. Preciso verificar depois. Eu vou até dar uma pesquisada aqui. Em algum momento isso aí foi real, né? Só que... Em algum momento foi real. 99% dos momentos, não. E só momentaneamente, né? Porque depois eu perdia tudo, tentava recuperar. Sim. E o buraco ficava maior. Mas saiu um estudo no final do ano passado. Eu preciso pesquisar para falar exatamente. Foram bilhões perdidos em Bolsa Família. Nossa... O pessoal... De pessoas que não têm condição nem de ter o básico, né? Exatamente. Por quê? Porque pega ali e vê um influencer apostando e ganhando, então o pessoal fala, peraí, eu tenho uma coisinha aqui. Sim. E tem uma coisa que a casa vai deixar você ganhar. Sim. A casa vai deixar você ganhar. Porque se ninguém ganha, ninguém aposta, gosto, né? Você não vai propagar, você não vai fazer o comercial. O melhor é o boca a boca. Se eu chego aqui e mostro pra você que eu consigo fazer R$1.000. E todo mundo fala, né, o que ganhou, né? Ninguém fala o que perdeu, né? Geralmente as pessoas falam o que ganhou. Ninguém fala, o pessoal fica quieto. Sim. Apostei... Eu mesmo nunca joguei, mas já escutei várias vezes. Ganhei R$300. Esses dias eu tava tomando um café na padaria, aí tem um pessoal que é Uber, que vai lá nessa padaria, lá no nosso bairro ali. E aí um falou que não ia trabalhar porque tinha ganhado R$300 em alguma aposta. E ele ganha isso no dia. Uhum. Só que no dia não é líquido esse valor. Ele faz 300 de arrecadação, vai tirar custo de carro, vai sobrar uns 100 e poucos, R$200. E ele não foi trabalhar porque tinha ganhado. Só que e as vezes que ele perdeu? Renan, eu cansei de fazer projeção de contas me baseando pelos ganhos que eu teria na aposta. Nossa. Porque em algum momento isso foi real. Contar com o ovo no cu da galinha, né? Como se diz. Exatamente. E aí você vê a galera, cara, Bolsa Família. O pessoal tá apostando dinheiro no Bolsa Família. Baixa renda. Então, assim, afeta tanto a baixa renda quanto a alta renda. Você teve um caso que você conversou comigo hoje? Sim, um filho de um fornecedor. Ele teve problema assim também e causou um estrago grande. Qual que foi o valor? Você lembra de cabeça? Aproximadamente? Acho que mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão, acho que uns 2 milhões. Uma das coisas que tem que ser dito também é que quanto mais a pessoa tem recurso e acesso ao dinheiro, o estrago vai ser maior. Sim. Eu fiz 300 mil em dívidas porque eu tinha possibilidade de fazer os 300 mil reais em dívida. Não possibilidade. Talvez até mais, né? Ou até mais. Se eu tivesse mais recursos ou pessoas ali dispostas a fornecer o dinheiro para mim, eu teria pego. Sim. Porque eu não tinha o controle. E você falou que sempre teve cargo bom, tinha salário bom, então passa essa confiança para quem está ao seu redor, né? Exatamente. Um amigo do próprio serviço ou fora do serviço, né? Exatamente. Eu não sou especialista, como eu falei, mas eu gostaria de explicar em relação ao vício, né? Existe um neurotransmissor que é chamado de dopamina. A dopamina, muita gente falava que ela era a medula, o módulo, não sei, tá? Me corrija aí se eu estiver errado, eu não sei exatamente a palavra correta, mas era o responsável pelo prazer, pela sensação do prazer. E estudos mais recentes mostrou que não é de fato o prazer, mas é a antecipação do prazer. Entendi. Que é aquela ansiedade de você, eu vou beber uma água gelada, tô com sede. Essa não é o beber a água, mas a antecipação de eu beber água. Sim. Tá? E o que acontece? Essa antecipação do prazer, que é a dopamina, quando você traz para os jogos, né, para a questão de apostas, eu sou um cara que viciei muito em roleta,
que eu acho que é até pior ainda, tá? Não que futebol hoje, né? O futebol hoje está sendo corrompido, a gente vê diversos casos, né, de jogadores aí se corrompendo por 5, 10 mil para ajudar pessoas, que não faz sentido nenhum, né? Sim. Os caras ganham milhões e quer ser corrompido para ajudar uma outra pessoa de 5 mil. Mas, enfim, cada um faz o que quiser, a gente não tá aqui para julgar. Eu tô aqui para me contar a minha história. Mas a dopamina, ela aumenta até em 4 vezes essa questão da buscar o prazer quando o seu resultado é incerto. Entendi. Então, o que acontece, tá? Eu vou te explicar. Eu tô com vontade de beber água, certo? Minha dopamina tá ali com aquela sensação de prazer, despertou em mim, minha dopamina subiu, tá? Porque todos nós temos um nível de dopamina que faz a nossa regulagem ali, hormonal, tudo certinho, para que a gente tenha motivação, tá? A dopamina é ligada à motivação, tá? Sim. Então eu tô com sede, pô, legal, peguei essa água aqui, mas quando eu pego essa água aqui, eu sei mais ou menos a sensação que eu vou ter quando eu tomar essa água. Sim. Então a minha dopamina, de fato, ela sobe, mas ela não é exponencial, porque eu já sei. Já é previsível, né? Exatamente. Agora, quando você está falando de apostas de jogos, que é incerto o resultado, por exemplo, no caso da roleta... Ou pode ser muito positivo ou muito negativo. Se eu jogar preto, vermelho ou verde, como ele é incerto, essa dopamina, ela aumenta em 4 vezes. Nossa. E o que acontece quando ela eleva um nível maior do que ali o corpo esperava? Ela inibe o seu córtex pré-frontal. Corrija se eu estiver errado. Que é o nosso ponto racional. Então, quando a dopamina está alta, ele inibe a minha questão de racional de não fazer aquilo, de falar assim, pô, eu acho que isso aqui está errado. Então, na aposta, como ela é elevada, isso explica todas as vezes, tá? Quando eu perdi a noção de quanto dinheiro eu estava perdendo e do dinheiro. Porque eu perdi ali uma banca, de R$1.000. Eu entrava no banco, eu tinha 1.000 disponível, eu usava. Eu pegava cartão de crédito e algumas plataformas aceitavam, eu colocava. Nossa. Eu tinha amigos que, se eu mandasse mensagem agora, pedindo 2, 3 mil, eles mandavam, porque me conhecia, por ser uma pessoa, né, honesta, assim, trabalhou, etc. E nem questionava quanto a isso. Até que eu comecei a entrar na questão de agiota. Nossa. Que aí onde foi o exponencial das minhas dívidas foi entrar em agiota. E aí, amigo, é um caminho sem fim. Aí é o caminho sem fim, porque eles estão ali para emprestar e para eles, se você não pagar, é melhor, porque eles ficam ali nos juros, né? Sim. Então, esse foi o meu maior problema. Então, só voltando, a dopamina, ela é um grande problema aí para quem entra em vícios, tá? E eu não tô falando só de aposta não, tá? Todos os vícios, né? Eu conversei com um psicólogo, o Leonardo Teixeira, tá? Eu vou indicar aqui o Instagram dele no final também. Eu conversei com ele essa semana. Uma das pessoas que o conteúdo dele é top, mostra muitas pessoas que estão no vício e ele faz um projeto ali de tratamentos. Ele é especialista em patologia e a gente conversando nessa semana, né, fiz uma consulta com ele e ele explicou que o vício em jogos, né, a questão da patologia pode ser pior, igual ou pior a um crack. Nossa. Então, assim... Muito forte, né? Porque a substância que... Eu não estou ingerindo uma substância química, mas a minha dopamina elevada é como se fosse igual ou pior. Entendi. Entendeu? Então, essa questão. Gente, igual eu falei... E é isso que explica, então, isso que você citou, né? De perder a noção ali que aquilo é dinheiro, né? Você tem um olhar ali como se fosse fichas, como se fosse um objeto, mas não tem a noção de valor, né, em reais. Exatamente. Eu só caía na real depois que esgotava todos os recursos. Entendi. E aí tem outra questão da dopamina também. E deve ser tipo uma ressaca, né? Então... aí vem a questão da outro lado da dopamina também. Quando ela tá elevada, eu tô super motivado ali, que eu não sei a incerteza que tá, sabe, aquele auge. Sim. Quando acabava todos os recursos, o que acontecia? Ela não voltava pro nível normal no meu corpo, ela ficava abaixo. E quando ela fica abaixo, é o sentimento de depressão. Então é nesse momento que eu não conseguia reagir, eu não conseguia pensar, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu só chorava, cara. Eu ia pro banheiro e chorava. Ou eu tava na minha casa e chorava. E é nesse momento a ficha cai, que perdeu, que... É nesse momento que a ficha cai. E aí é quando você esgotou todos os seus recursos. Se eu tivesse mais recursos naquele momento... Na intenção de sair daquele buraco, né? Exatamente, exatamente. Eu tive um momento, em um dia,
que eu aportei, né, na banca R$1.000 e fiz 25 mil. Nossa. Cara, pensa comigo, na sua cabeça, se você colocar R$1.000, se você fazer 25 mil, qual que é o salário mínimo hoje? 1.500? 1.500 e pouco. 1.518? Por aí. Cara, se você faz ali em 1, 2 horas 25 mil reais, o que passa na sua cabeça? Você nunca mais quer trabalhar, cara. É. E aí, o que aconteceu? Eu aportei os R$1.000, isso foi na roleta, tá? Eu aportei os R$1.000, fiz 25 mil reais, e aí eu mandei sacar. E aí, acontece que algumas casas de apostas, não são todas, tá? Mas eu também não tô aqui para defender nenhuma, mas uma casa de aposta em específica limitou meu saque. Em vez de eu conseguir sacar os 25 mil, eu tinha que fazer em uma hora o saque de R$1.000. Para incentivar você a jogar, né? Para que o dinheiro fique disponível na banca, porque ele sabe que eu vou continuar jogando, eu vou perder e eu vou reverter o saldo lá para jogar. E foi o que aconteceu. Eu não parei, a dopamina estava lá em cima, a adrenalina estava alta, não parei, perdi meu saldo, fui revertendo os saques, fui perdendo. Depois que eu perdi todos os 25 mil que eu tinha ganho, eu fui lá, peguei o cartão de crédito e passei mais 5 mil reais. E perdi os 5 mil. Caramba. Isso aí, a perda foi em questão de uns 30 minutos. E aí na sua cabeça, pô, acabei de fazer 1.000, fiz 25, você acha que eu não vou conseguir de novo? Você não consegue raciocinar. Sim. Você só simplesmente... Não vai ter um limite para parar, só quando acabar mesmo. Renan, em muitos momentos eu pensei em desistir de mim mesmo. Pelo estrago de tudo que estava acontecendo ao meu redor. Eu estava magoando pessoas, eu perdi amigos, porque eu não conseguia ir mais no churrasco e ter interação com as pessoas. Eu queria ficar indo no banheiro para fazer uma aposta, ou ver o resultado estava batendo. Ou eu só me sentia bem quando eu estava num ambiente onde as pessoas também apostavam. Sim. E aí, esse momento era o melhor ambiente possível para mim. Aí eu ficava ali feliz porque estava todo mundo falando sobre. Fora isso, nada mais fazia sentido para mim. Eu perdi a confiança da minha família. Eu era uma pessoa alegre, que brincava. Em que momento que sua família descobriu? Você falou que começou em 2019. Demorou? Ela descobriu... Assim, na verdade, eu até mostrava pro meu pai que eu tava jogando. Os ganhos? Os ganhos. E aí, vamos almoçar fora, eu vou pagar tudo. Presente aqui e ali. Sempre que tava dando positivo, eu fazia alguma coisa. E aí, essa sensação de proporcionar algo para alguém que eu gosto, aumentava a minha vontade de jogar. Sim. Isso era mais um gatilho para mim, que eu queria agradar as pessoas. Então, quando foi em 2023, no final de 2023, foi quando eu acho que o baque ficou bem grande mesmo. E aí eu já não estava conseguindo mais pagar as contas, Jota cobrando, juros acumulando. E aí foi um momento que eu estava me vendo mais sem recursos. E aí eu pensei, sim, em alguns momentos em desistir. E quando eu falo desistir, é a própria sensação de fazer alguma coisa comigo mesmo. Nossa. Porque você já não está mais pensando. Sim. Você só está vendo o buraco crescendo, você não consegue ver saída, né? E aí você pensa em tudo que é negativo, cara. E você até comentou comigo, né? E aí numa situação dessa, quando tinha um pouquinho de dinheiro, via que não era suficiente para resolver o problema... E o que vinha na mente era fazer outra aposta. Né? Gatilho, fazer aposta. Então, assim, em 2023 foi o momento que eu abri para minha família, falando que aquela brincadeira já não era mais uma brincadeira, era um problema de gente grande, e bem grande mesmo. Eu tinha atingido 300 mil reais em dívidas. E assim, cara, vamos falar do salário mínimo aí, 1.518. Eu acho que a média do brasileiro tá 2.100 e alguma coisa, tá? Pega esses 300 mil, vamos supor que não tenha juros. Vamos supor que minhas contas pessoais do dia a dia, eu tenho um dinheiro reservado, eu vou pagar, não preciso contar com a minha renda. Se eu pegar esses 300 mil e dividir por 2.100 e pouco, eu tô falando de 11, 12 anos. Sim. Trabalhando para pagar essa conta. É uma vida, cara. E aí, se você projeta isso, você desanima, você não vê saída. O que aconteceu comigo por muito tempo é que eu comecei a transformar pequenos problemas em grandes problemas. Porque eu estava tão no auge do problema que eu não conseguia ver mais saída. Então, tudo era um problema. Tudo era um problema. Sim. Essa caneta aqui aberta era um problema, essa garrafa com a tampinha aberta jogada aqui era um problema. E a mente tende só a fechar, né? Tudo era um problema.
As pessoas não eram legais, o ambiente não era legal, a conversa não era legal, porque o meu momento foi de se fechar e ser tudo negativo. Sim. Eu não via mais esperança em conseguir sair dessa. E aí, no final de 2023, foi quando eu abri para minha família, foi bem difícil. O meu pai é uma pessoa que sempre trabalhou muito. Meu pai é a pessoa mais correta e honesta que eu conheço na minha vida. E trabalhou a vida inteira por uma aposentadoria. E hoje ele é aposentado, ainda continua trabalhando. E ele sempre falou, pô, faz as coisas certinho, seja honesto. Não, eu sempre fui honesto, né? Só não fui honesto comigo mesmo, essa é a verdade. Ouvir que um filho se viciou em jogos é decepcionante, cara. É pesado, né? É muito pesado. E saber que eu preciso de ajuda é mais doloroso, porque eu acabei com a economia do meu pai. Ele foi uma das pessoas que aportou mais de 100 mil reais para me ajudar. Entendi. Então, todo aquele tempo que ele trabalhou durante anos, que era a aposentadoria dele, que era o conforto dele, ele abriu mão para me ajudar. E não resolveu. Não resolveu. Só diminuiu o buraco, mas não resolveu. Então, assim, de todos esses aportes, hoje ativo, eu tenho em torno de mais ou menos 180 mil. Ativo. Só que contando com a parte do meu pai, que é mais de 100 e pouco. Então, assim, meu maior problema hoje está em torno de uns 70 mil. Esses 70 mil, eu estou falando de dívida ativa e agiota, que eu estou tentando vindo pagar de alguma forma, pagar juros, tem meses que acumula. E assim, hoje você paga isso com a renda do trabalho? Com a renda do trabalho, né? Que hoje a gente vai falar sobre e-commerce, né? Que foi a abertura que você me deu. Mas ainda não é suficiente. Sim. Na verdade, tudo que hoje que era para ser renda positiva, para um desenvolvimento, uma evolução e seguir minha vida, né? Sim. Hoje eu moro com meus pais, eu me sinto super atrasado, mas também não é o fim hoje, né? Porque hoje eu consigo ver uma saída. Eu me sinto muito atrasado em estar na casa dos meus pais. Eu namoro já faz 5 anos. A minha namorada é maravilhosa, tem me ajudado muito e me apoiado muito, onde muitas outras teria largado porque não iria aceitar essa condição. Ela tá do meu lado. Isso tudo vira combustível, né, Alex? Pra você Sim. não desistir mesmo, ir pra cima e honrar essas pessoas, né, que te apoiou nessa fase aí. Que imagina o quanto que seja difícil. A gente que está de fora de uns problemas assim não consegue ter noção do peso, né? Mas saber que tem pessoas assim, isso aí vira combustível. Sim. Igual essa renda aí do seu pai, tem certeza que você vai, mais cedo ou mais tarde, conseguir recompensar isso aí e sua história virar motivação, né, para outras pessoas. E muito mais. Porque não é só uma questão de dinheiro. Eu não consigo imaginar meu pai não ver eu prosperar e sair dessa. E aí não tá ligado a dinheiro. Sim. É mostrar pra ele que tudo que ele se esforçou e que ele fez por mim... Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, por mais que houve essa vírgula na minha vida. Sim. E assim, a minha namorada, as minhas mães... graças a Deus, eu tenho 2 mães. Meu pai separou da minha mãe quando eu nasci. E ele casou, né? Bem próximo ali quando eu nasci também. E hoje eu tenho 2 mães, são maravilhosas, amo vocês vão ver esse podcast, tá? E sou muito grato a todo mundo. E não só isso, a família da minha namorada também me apoia bastante. Tenho um sogro e uma sogra maravilhosa, que também sabe do problema, entenderam e de alguma forma tenta me apoiar. E o que a gente menos precisa numa situação dessa é julgamento, né? Porque esse julgamento a gente já faz com a gente mesmo, imagino, né? Você várias vezes deve ter se julgado, se culpado. O julgamento, ele veio em todas as partes. Sim. E eu expor isso vai aumentar. Sim. Mas as pessoas que mais... que precisavam saber disso e que estão mais envolvidas... não te julgou, né? Pelo que eu tô vendo. Julgaram inicialmente porque a verdade precisava ser dita e mostrada e eu precisava sentir essa dor, mas de fato me apoiou. Sim. Me apoiou, estão apoiando, porque igual eu falei, hoje eu tô trazendo a minha trajetória, não é uma trajetória de superação. Ainda, né? É uma trilha para superação. Então, por isso que eu preferi gravar um podcast. Na verdade, eu acho que já até estou atrasado em gravar esse podcast. Deveria ter gravado lá quando eu te conheci. Deveria ser o começo ali, porque eu já estou caminhando.
E a ideia do podcast é mostrar para as pessoas que existe uma possibilidade, uma saída e mostrar o meu caminho passo a passo do que eu estou fazendo. Sim. Então, como eu não cheguei lá ainda, eu acho que foi um bom momento de mostrar o que eu estou fazendo. Porque depois não vai parecer real, né? Se você mostra isso quando já deu certo. Aí vai bater naquela questão de levar pessoas que já superou e aí não vai ser um exemplo para as pessoas que estão no mesmo caminho ou precisando de uma ajuda. Sim. E assim, não importa o seu nível hoje de vício. Primeira coisa, tá, Renan? As pessoas viciadas não falam que tá viciada, tá? Sim. Elas não Isso conseguem. aí com tudo, né? Com álcool, com droga, com tudo. Exatamente. Eu não vou falar que eu fui viciado em álcool, mas todas as vezes que eu bebi muito. Ao ponto de cair. Eu também. E foi uma força muito grande para a questão da aposta aumentar também. Porque, por exemplo, eu ia em algum lugar, bebia bastante, depois eu ia apostar, aí a dopamina batia lá em cima e eu perdia a noção mesmo do que eu estava fazendo. Então foi um agravante bem maior, né? Sim. Hoje, eu não falo que eu parei de beber, mas eu não sinto vontade de beber. Então, por exemplo, eu saio diversas vezes para um restaurante, eu tomo cerveja sem álcool, tranquilamente. Às vezes eu bebo suco quando não tem sem álcool. Mas existe alguma ocasião ou outra, a gente toma um vinho, a gente comemora alguma coisa. Eu passei a comemorar pequenas conquistas. Isso é fundamental. Mesmo que significa nada para outras pessoas, no olhar de outras pessoas. Por exemplo, minha primeira venda no e-commerce, eu abri um uísque. Nossa, que da hora. Tomei nem um dedo. Porque eu senti, foi horrível o gosto ali, mas eu queria ter a sensação de tomar uma bebida boa. De comemoração, né? Então, assim, eu vou em aniversários e hoje nem me preocupo em beber. E isso pra mim foi uma vitória. Sim. Então, assim, hoje eu não sinto a vontade de beber. Então, isso pra mim foi um divisor de águas também, a questão da bebida. Isso aí de comemorar as pequenas conquistas é algo que eu falo bastante também com o pessoal que faz a mentoria lá comigo. Porque eu comecei do zero, você sabe um pouco da minha história, ainda vou contar isso aqui. No próximo podcast, a gente vai contar a história do Renan, tá? Isso. Hoje ele tá aqui trocando uma ideia comigo, mas esse cara, além de ser meu mentor, um grande amigo, ele tem uma história incrível que no próximo podcast vai servir de motivação para vocês. Opa, valeu. Então, assim, tem momentos que a gente se pega na empresa, na nossa vida, que a gente fala, putz, será que eu tô fazendo certo? Será que tá valendo a pena? E aí, quando a gente olha tudo que a gente já conquistou, e aí pequenas conquistas que eu digo nesse exemplo, uma impressora, uma prateleira, qualquer coisa pro escritório, eu comemoro também. Assim, do meu jeito, eu sou grato, porque quem começou do zero sabe o quanto que é difícil, quanto que é pesado, né, a caminhada. Sim. Então, isso aí que você falou, eu acho legal. A gente abre a boca para reclamar de tudo, né? Por que não abrir a boca para também falar das coisas? Agradecer a saúde quando a gente acorda bem. Eu tô hoje aqui segurando para não tossir, né? Comentei da tosse. Pode tossir, cara. Mas assim, a gente tem que ser grato às pequenas conquistas e acho que isso aí que nos leva a grandes conquistas, né? Eu acredito muito em lei da atração. E acredito que a nossa boca tem uma força muito grande. Sim. Então, tudo que a gente fala de negativo ou positivo tem uma potência muito grande de acontecer. Sim. Não sou especialista, mas eu acredito muito nisso também. Bom, Renan, aí voltando aqui à questão, né, de tudo que eu tô falando, eu sou grato à minha família, tudo. E quando eu decidi falar para eles foi um choque muito grande, mas ter ali a rede, a base de apoio foi essencial. E assim, se eu puder falar o primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema. É você reconhecer que você está perdendo a mão e que aquilo ali não é mais uma diversão. Seja com bebida, seja com vícios e aposta, ou qualquer outro que a gente não está citando aqui. Sim. Tá? A gente fala só, eu estou falando de bebida e aposta, mas tem o vício de comer doce, por exemplo. Sim. Eu engordei 30 quilos e eu pensando o motivo e o porquê eu engordei isso, porque minha família não tem a genética. Hoje eu estou com 100 quilos, eu tenho 1,70 m, então eu estou sobrepeso. Tá? Sinto dor nas costas, dói tudo, cara. É terrível. E eu engordei porque eu percebi que quando eu perdi o dinheiro e eu não tinha mais recurso, eu me sabotava com alguma recompensa. Porque o gatilho, ele sempre vai buscar ali a sensação do prazer, mas quando esse prazer não vem, você busca alguma recompensa, de alguma forma, tá? Sim. O vício, ele e o hábito também, tá? O hábito, ele é baseado em recompensas. Então, quando eu perdi ali, não tinha mais recurso, que passava aquela sensação de choro, de depressão, tudo, eu buscava por uma recompensa para mim, pelo menos, dormir. E era na comida. Nossa. Eu saía de madrugada para comprar um lanche, eu procurava um doce em casa para ter a sensação de recompensa. Sim.
E era engraçado que sabota tanto a mente que, por exemplo, eu comi, dormi, acordei, beleza. E aí, no outro dia, por causa do hábito, do mau hábito que é o vício, né? Eu falava assim, cara, hoje vai ser um dia diferente. Hoje eu vou aportar e eu vou ganhar. E aí se tornou esse... Virou uma rotina, né? Virou esse vício, né? Rotina, um mau hábito. Então, por causa do gatilho e da recompensa. Tá? Então, assim, não importa qual é o seu vício, qual é a sua situação, tem uma saída, mas o importante é você reconhecer que você tem um problema. Esse é o primeiro passo. Sim. Se você não reconhecer, ninguém vai te ajudar, cara. Você vai se enfiar num buraco e você não vai conseguir sair. Por muito tempo, só para você ter uma ideia, eu tinha anotado aqui, mas apaguei aqui. Por muito tempo eu tentei lutar sozinho para sair desse vício. No dia 24/12 de 2023, véspera de Natal, às 19 horas da noite, eu estava sentado na cadeira, na frente do computador, tinha acabado de tomar banho, que eu ia para juntar com a família da minha namorada. Eu estava em plantos, chorando na frente do computador, porque eu decidi iniciar um livro contando da história onde eu cheguei, assim como eu estou fazendo aqui, fazendo um passo a passo, falando que ia iniciar o livro, né? No passo a passo, como eu iria sair dele. E aí eu colocava... Eu estou escrevendo esse livro ainda, tá? Olha que legal. Eu colocava a data e o horário que eu começava a escrever. E o objetivo é que esse livro tivesse no máximo uma página. Como se fosse um diário mesmo. Contando o que eu estava fazendo. E eu comecei ele no final do ano. E eu não tinha recursos para sair da minha casa para ir na casa dela. Porque eu tinha acabado de acabar com todo o meu recurso apostando. Nossa, que pesado, hein? E aí foi o que motivou eu fazer esse livro. E depois, posteriormente, passou o Natal, tudo, foi legal. Eu comecei a escrever sobre esse livro. Só que o que acontece? Eu não estava curado. Eu não tinha achado o caminho. E eu estava tentando fazer tudo sozinho. E ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém consegue, Renan. Eu acreditei por muito tempo que eu era capaz de conseguir. E por 2 anos, que a gente está em 2025, eu não encontrei... Hoje eu encontrei o caminho, estou encontrando, mas com a ajuda das pessoas. Sim. E eu ia te perguntar, quando você falou para as primeiras pessoas, deve ter sido difícil inicialmente, mas depois acho que te aliviou um peso, né? É vergonhoso, é difícil. Deve ter tirado toneladas, né, das costas. Tira, mas não resolve. Sim. Porque eu não posso compartilhar o problema. O problema não é só meu. Eu preciso dessa rede de apoio para que eu não fique sozinho. Porque, como meu gatilho é dívidas, se eu sou uma pessoa que fico sozinho em algum momento, eu tô com algum aporte no banco, passa de tudo na cabeça, cara. Como eu falei para você, eu comecei a escrever o livro em dezembro de 2023. Eu não superei ainda. Sim. De lá para cá, eu tive diversas recaídas. Só para você ter ideia, eu anotei aqui, mas eu vou lembrar de cabeça. Quando eu iniciei a escrita desse livro, eu estava com uma dívida de 32 mil. Caramba. 32 mil. Então ela aumentou 10 vezes praticamente. Exatamente. E aí, durante esse livro, eu começava a escrever e ficava uma semana sem escrever. E aí eu colocava só a data. Tipo assim, por exemplo, hoje eu colocava a data, Sim. colocava horário e colocava recaída. Não consegui. Mas aí você jogava e... Você chegou a marcar? As vezes que você jogou? Jogava. Não, mas assim, diversas vezes eu joguei. Só que assim, aí eu voltava lá pra ler, pra escrever, e eu não conseguia nem escrever, porque eu tinha acabado de ter uma recaída. Eu tenho várias páginas do livro em branco. Nossa. E se um dia não, eu vou publicar esse livro... Vai sair essas páginas. Vai ter as páginas em branco para as pessoas entenderem que é real. O quanto que é difícil, né? E quanto é difícil. E por quanto tempo eu lutei fazendo isso sozinho e eu não consegui. Então, eu retomei esse livro hoje, falando que eu ia vir aqui no podcast, e que era uma iniciativa, que era Apenas Comece, para retomar. Claro que hoje eu estou com um nível de consciência muito alto, estou com acompanhamento com psicólogo, tomei outras iniciativas, mudei o ambiente. Cara, mudar o ambiente é o segundo passo. O primeiro é muito hoje em dia, né? Falar sobre ambiente e não tem noção, né? Não, o primeiro, do quanto que é você reconhecer. Que é difícil pra caramba você reconhecer realmente que você tem um problema. Sim. O segundo, nem sei se é o segundo, tá? Não sei se a ordem seria essa, mas o ambiente é essencial.
Você não vai largar um vício, você não vai largar um mau hábito, um problema se você estiver no mesmo ambiente. Sim. Porque diversas vezes eu consegui parar 1 mês, 2 meses. E eu falava para as pessoas, cara, eu tô livre disso. Aí um amigo meu ia lá, mandava uma aposta no meu celular e falava assim, ó, essa aqui vai bater. Aí você falava, não vou jogar. Aí eu não jogava. Aí batia. Nossa. Se você não tivesse acesso à informação, ia passar batido. E aí o que acontecia? Despertava a vontade de voltar. Ah, tá batendo, tá dando certo. Mudou alguma coisa, descobriu o segredo. Cara, não existe segredo. O segredo é que você vai perder sempre. A casa sempre ganha. Sempre ganha. Então, esses gatilhos que despertavam em mim fez que eu tivesse diversas recaídas. E era por causa de ambiente. Então, por isso que eu falei que eu perdi muita amizade por conta disso. Eu tive que abrir mão. Não estou falando que são má pessoas. Sim. Mas ela trazia a questão desse gatilho que me prejudicou muito. Então, assim, eu perdi muita amizade por conta disso também. E você sabe de alguma amizade dessa, se teve problema financeiro assim, que impactou? Talvez está escondido, né? Não, nitidamente. Um perdeu o apartamento, outro perdeu um depósito. Nossa. O outro tá com uma dívida enorme na rua. Então, assim... Todos, então, praticamente. Todos os que a gente mais ali no ambiente falava sobre, todos estão com problemas. E talvez o nível de consciência deles ainda não chegou ao ponto de reconhecer. Entendi. Um que eu converso mais o dia a dia aqui, ele já reconheceu. E você tentou influenciar positivamente, assim, sim, um desses? Sim, e estou falando, e isso vai chegar nele e vai ajudar também, acredito Top. que vai ajudar. O meu papel aqui é mostrar para o máximo de pessoas possível o caminho que eu estou fazendo, que é importante reconhecer, que é importante a mudança de ambiente, que é importante ter família. Sim. E que é importante você apenas começar. Top. A gente, né, o slogan que apenas comece é porque tudo na nossa vida, não estou falando só de uma superação, tá? A gente sempre espera o melhor ambiente, a melhor situação, o melhor momento e, cara, nunca acontece, nunca vem. Eu esperei por diversos anos, vários projetos que eu deixei na mesa para esperar o melhor momento e nunca veio. Sim. Ou a melhor palavra, ou a melhor condição. Eu não tinha condição de estar aqui hoje. Mas eu apenas comecei em falar assim, cara, eu preciso disso. O orçamento vai ter que dar certo. Sim. A conta vai fechar em algum momento. E que se for negativo, pelo menos eu estou fazendo uma coisa positiva para mim. Positiva para você e para outras pessoas, né? Se eu tivesse feito isso com todo o dinheiro que eu perdi, cara, eu estaria muito bem hoje. E já tinha transformado várias vidas, né? Exatamente. O propósito é salvar vidas, cara. Top. E uma coisa que ninguém tá falando, estão vendo, mas não estão falando. O governo era contra apostas até o governo ter uma participação disso. Hoje, essa regulamentação em casas de aposta é porque o governo vai pegar uma participação sobre isso. Sim. Senão ele era contra. Muita gente se posiciona como contra, mas divulga aí no seu canal. Passa na TV, tá na camiseta do seu time. Sim. Aí você imagina que tudo bem que eu não tenho meu amigo falando de aposta, mas todo o ambiente está proporcionando hoje casa de aposta. É uma coisa que ninguém está falando, cara. Então, assim, eu sou contra até ser a favor para mim. Quando eu fui montar o podcast, né, que eu veio essa ideia, aí liguei para você, liguei pro meu outro parceiro, falei, cara, tô com uma ideia louca aqui, quero fazer, e eu coloquei isso na cabeça e falei, vou fazer. E para um dos meus amigos, a gente conversando, e ele falou assim, cara, como que você vai monetizar, você vai conseguir fazer esse curso? Eu falei, cara, eu não sei, não tenho ideia, não tenho experiência, não sei. Se algum investidor, algum empresário vê isso e quiser fazer parte e entender o quanto que as pessoas estão se perdendo por isso, cara, eu vou ser grato, a gente vai deixar nossos contatos aí, mas de alguma forma a gente vai dar jeito, Renan. Mas ele fez uma pergunta bem legal para mim. Ele falou assim, cara, você já viu que a maioria dos podcasts hoje é patrocinada por casa de aposta? Eu nunca tinha observado, é verdade, né? Ele falou assim, você é louco? Você vai falar contra o sistema que tá rodando hoje? Hoje tudo é aposta, cara. Aposta isso seguro. afeta até a economia, né? A gente que trabalha com Bolsa vendas Família, agora, você cara. também. Bolsa Família, as É a pessoas. economia. Mas tem que puxar o histórico aí de quanto as pessoas estão gastando, mas é bilhões, passa do bilhões. Sim. Aí você acha que não cresceu o olho de muita gente nessa questão? Então, assim, hoje não estou no ambiente dos meus amigos, mas a TV mostra, o jogo de futebol mostra, a camiseta do seu time mostra,
podcast mostra. E nem sei se esses caras postam, mas, pô, tá pagando, tá mostrando. Sim. Que hora que esse momento que esses caras vão falar que eles estão mostrando algo que faz mal às pessoas? Ou eles não se importam? Eu vi muitos influencers falar que recebeu proposta e recusou. Vi muitos. Se eu não me engano, a minha irmã já recebeu, porque ela tem um perfil da área dela que é nada a ver com o jogo, e eu acho que ela já teve. Ela ou meu cunhado, se eu não me engano. Já teve proposta e recusou. E aí ele pegou e falou assim pra mim, voltando, né, meu amigo, ele falou assim, cara, fala de um jeitinho que você não afeta os caras. Fala que a culpa é só sua. E de fato a culpa é só minha, tá? De fato a culpa é só minha. Sim. Eu não vou citar nome de nenhuma casa de aposta aqui, porque de fato a culpa é só minha. Nenhuma das casas me ligou, ligaram sim. Teve uma que ligou, que eu já vou contar a história. Mas nenhuma casa abriu a conta pra mim e falou assim, vai lá, aposta. Então eu tomei a iniciativa. Tem muita gente que fala que ganha dinheiro, cara. Eu ensinei uma pessoa a fazer um tipo de aposta que ela jura de pé junto que todos os dias ela faz R$50. Caramba. Então ela faz 1.800, é mais que um salário mínimo. Eu posso ter prejudicado a vida dessa pessoa. Ela pode estar sendo enganada. Ela pode estar viciada e não tá reconhecendo ainda. Mas ela jura que ganha. E tem muita gente que fala que ganha. Sim. E tem muita gente que está mentindo. Com bancas falsas, influências. Você vê um monte de prisão de influências que está acontecendo. Mas é engraçado, né? Só influência divulga, TV não, os times de futebol não. E aí, cara, eu não consigo nem assistir o futebol mais. Eu não consigo assistir o jogo do meu time. E é o que você gosta, né? E é o que eu gosto. O que eu mais gosto é futebol. Aí, falando de algo que você gosta, você falou que descobriu o que você gosta no início do podcast. E aí a gente acabou desviando o assunto. O que seria? Profissionalmente seria vendas. As vendas. E agora ligado ao e-commerce por conta de você. Que da hora fazer parte disso. Legal. E a gente vai falar sobre isso. Aí só pra terminar a história, porque senão eu esqueço, eu esqueço muita coisa. Ele me perguntou, cara, então você vai contra as casas, sistema, né? Você vai contra o sistema? Você não vai monetizar, cara, porque ninguém vai querer monetizar isso aí. Ninguém vai falar com você. Não vai chegar mensagem pra você, porque você tá indo contra. Não tô falando que é todos, tá? Mas eu tô falando que boa parte hoje tá sendo. E ele falou assim, fala de um jeitinho que você não vai afetar os caras. Fala que a culpa é sua. E que a casa tá ali, de boa, diversão. E não faz sentido, né? E de fato o início era pra ser diversão. E de fato, muitas pessoas conseguem fazer isso como lazer. Sim. Até que acontece o vício. Até que acontece os ganhos exponencial. Então ele falou, fala de um jeitinho pra não afetar. Vai que uma delas aparece aí, te faz uma proposta e você fala assim, olha, tem uma casa que é responsável. Ela sabe ali monitorar quando você tá perdendo e ela bloqueia. Porque as casas notificam, tá? Existe uma regra que as casas têm que notificar que você tá saindo de um range ali perigoso. Elas notificam, mas elas não te impedem. Entendi. Mas isso é obrigatório? Hoje, se eu não me engano, é obrigatório. Por isso que elas conseguem rodar hoje no acesso brasileiro. Mas ela tá falando também de apostas esportivas. Sim. Não tá falando do cassino. Mas não adianta, porque todas as casas têm um cassino lá também. Que é o jogo de azar. E isso não tá regulamentado. E o que ninguém tá falando também. Falar, eu sou regulamentado, mas é aposta esportiva. Eu posso estar errado, mudado alguma coisa, mas até onde eu sei, eu pesquisei, é isso. Tá? Então, assim, ninguém tá falando isso. E todas as contas que eu tive de apostas, eu fiz autoexclusão. A autoexclusão você determina um tempo ou é indeterminado de você não voltar a apostar. Muitas das casas, isso eu vou ser coerente, quando você faz a autoexclusão, você não volta mesmo. Entendi. Você não volta. Mas muitas das casas é só você falar pra ela, oi, tudo bem? Aí eles já reativa. Eles reativam. Ah, curei meu vício. Que viciado. E você chegou a reativar alguma? Consegui várias. Consegui várias. Deixa eu pegar mais uma. Que paz. Então, para você aí que tá postando, que faz autoexclusão das contas, eu vou te dizer uma coisa. Isso não resolve, tá? Não resolve porque quando bater ali a vontade, você vai voltar. Não tem jeito, porque é muito fácil você voltar. Mas já tive casas que não voltou. Aí você fala, então tá. Então, alguns passos. Vamos retomar alguns passos. Reconhecer o vício. Abrir para a família. Abrir para as pessoas. Mudança de ambiente. Bloquear todas as casas de aposta. Fazer autoexclusão. Tudo isso aqui resolve? Não, não resolve. Mas apenas comece, né? Ou apenas comece da mudança. Mas não, isso não só resolve. Porque hoje existe mais uma questão.
Você pode abrir, você é meu amigo, você abrir uma conta lá, eu jogo o dinheiro pra você, porque o depósito tem que ser no seu Pix. E aí você aposta pra mim. Se me passa o login, eu aposto. Pronto, não é minha conta. Resolveu? Só sabotei. Só mudou o caminho, né? Só mudei o caminho. Aí pra piorar a situação, agora existe as bets que nem são plataformas. São pessoas que falam que é bet, você pega lá, você tira o print da sua aposta, você manda pro cara, o cara é a banca. E ele fala, eu aceito a sua aposta. E aí, você faz a aposta lá com o cara, se bateu, ele te paga daqui uma semana, e o mais engraçado, você não precisa ter o recurso no momento, porque você só vai pagar semana que vem. Nossa. Então você entende que está abrindo muito a possibilidade de se tornar um ambiente mais vicioso, onde mais pessoas vão se perder. Mais fácil acesso, né? Exatamente. Aí você vai assistir um jogo de futebol, tava passando os letrinhos na propaganda. Próximo gol do Corinthians, 2,50. Cara, o ambiente tá muito forte para as pessoas se viciar. Sim. As pessoas vão se perder. Estão se perdendo. Eu acredito que se você se juntar numa roda de amigos, de 10 pessoas, no mínimo 2 vai falar que conhece ou estão jogando ou fazendo alguma coisa. Sim. E aí eu conversando com o psicólogo também, ele me citou uma questão. Ele falou, cara, você tem 34 anos, você tá no nível de consciência alto, você tem de tudo para sair dessa. Não que eu saí, mas eu tenho de tudo, as ferramentas e o ambiente para sair disso. Sim. Mas tá procurando um paciente, pessoas procurando a ajuda dele, de 55 anos, cara. Nossa, até o pessoal mais velho, então, tá... jogo de tigrinho, slots, que é pior ainda. Não que os outros não sejam, mas é mais... eu acho que é uma loucura mais elevada. Porque você não vê ali uma bolinha, você não vê o cara chutando a bola, é mais loucura ainda. É um desenho e os caras devem apertar um botão, agora eu pago e agora eu não pago, sei lá, alguma coisa assim. Totalmente aleatório, né? Então, assim, acima de 55 anos e mulheres. Não sei se você tem algum caso da sua família que a mulher viciou em algum joguinho normal, joguinho sem ser aposta. E a mulher parece que ela vicia bastante. Quando eu tenho uma das minhas mães, pegou um joguinho lá de threads lá, irmão, ela ia até 1h30 da manhã jogando. Nossa. É um vício. E se tivesse que pagar, ela pagaria. Sim. E ela perderia o dinheiro. Aí formou um vício. Então, assim, você imagina uma pessoa de 55 anos que perde uma casa. E essa pessoa tem mais tempo, né? Porque geralmente já tá, dependendo da idade, já tá aposentada. Sim, mas você imagina pelo lado da reconstrução. Uma pessoa que tem 55 anos. Sim, mais difícil. Eu não tô falando que é impossível, tá? Na verdade, eu estou fazendo esse podcast para falar que é possível. Mas é mais difícil. Sim. Eu com 34 anos é difícil pra caramba, cara. Porque muitas portas já se fechou. Eu expor isso aqui vai abrir novas portas, mas também vai se fechar algumas. Sim. Mas o que fechar com essa exposição não vai fazer falta, né? É o que eu acredito. Sim. É o que eu acredito. Então, assim, tá aumentando muito e a gente precisa expor. E aí, meu amigo falando, pô, e aí você vai expor isso e tal? Fala daquele jeitinho e tal. E eu parei pra pensar, encerrei a conversa com ele naquele dia. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir contra o que me fez o seu propósito, né? O seu propósito é mudar isso. Como que isso destruiu a minha vida e eu vou falar, eu vou ser neutro? Eu não posso ser neutro, cara. O que tá errado, tá errado. Não tem um lado bom, não existe um lado bom. Eu não posso ser neutro. Então, aí me perguntaram. Se uma casa da... Hoje você deve em torno de 180 mil. Se uma casa hoje chega em você e te oferece 1 milhão, você muda a sua opinião? E aí? Difícil, né, cara? Porque resolve a minha vida. Sim. E aí eu tenho que ter, e estou no posicionamento de que eu não aceito. Pode chegar qualquer coisa, eu não aceito. Eu prefiro batalhar, lutar pra ter, mas eu não aceito. Se você aceita isso, você tá se expondo ao risco de novo, né? Você indo contra tudo. E se expondo ao risco de novo, né? Prejudicando pessoas, prejudicando vidas. Sim. Vai contra tudo que eu tô fazendo, cara. É. E não vai resolver. Não vai. Porque o dinheiro vai entrar e eu vou apostar. Sim. Então, cara, assim, eu acho que uma questão que as pessoas estão tendo também, que é a crise de identidade, que não sabe o que quer, foi o que a gente iniciou falando também, é você saber o que de fato você apoia e o que você não apoia. Eu não posso ficar no muro, eu não posso ser neutro. Então, se eu tô indo contra tudo, então eu vou ser. Independente da retaliação, independente do que falar.
Sim. Eu tenho que colocar um posicionamento por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por pessoas que acreditam em mim. Isso aí. Renan, a gente também estava comentando aqui sobre acessos. Eu não posso deixar também de falar que o acesso não é só você pagando uma mentoria ou você indo no curso. Existem boas pessoas fazendo muito conteúdo legal na internet, como o podcast, que é uma troca de conhecimento, que você não precisa pagar nada. Sim. Tá? E hoje eu tenho algumas referências, e eu nem sei se pode citar o nome dessas pessoas, mas eu vou citar. Depois vocês me comunicam aí, tá? Mas eu quero citar porque são pessoas que têm me ajudado nessa iniciativa, nessa questão de mudanças, fora as pessoas que estão presentes como você, minha família e algumas outras pessoas, mas são pessoas que são grandes, já chegaram lá, estão em outros níveis, mas por conta delas também eu iniciei essa questão de mudança, tá? Sem eles também não seria possível. E a questão de ambiente é seu Instagram também, o seu Facebook, porque se você consumir coisas erradas ali, Sim. você vai também atrair coisas erradas. E se você consome bons conteúdos, é o que começa a mudança do seu hábito. Então eu vou citar aqui, eu nem sei se eu classifiquei vocês corretamente, tá? Não sei se um dia eles vão ver, espero que sim, que eu vou encher o saco de vocês para ver. Mas desenvolvimento pessoal e profissional. O cara que eu mais sou ligado, o cara que eu quero estar do lado. E um dia eu vou no seu podcast, eu tô falando que eu vou, tá? No seu podcast, é o Jojota. O cara é incrível, top. Tá? Eu vi ele em 2019 pela primeira vez, lá no Epicentro do Jordão, que eu vou falar dele aqui também. Incrível, o cara é incrível, cara. O cara é um monstro e passa a verdade, tanto no podcast antes do podcast, em todos os trabalhos dele. O cara é incrível. Tive o prazer de estar presente em um podcast presencial que o Joel fez, a Carla Sarni, que é da Sorridentes. Uma mulher incrível, de superação, tem uma história. Ela tem um filme, ela fez um filme. Top demais. Recomendo você seguir ela também. O Caíto Maia, da Chilling Beans. E aí o Caíto, eu tenho um problema. Qual que foi a história? O Joel, ele nunca faz o podcast presencial. Ele fez, eu acho que poucos, 1, 2 ou 3. E aí, eu me cadastrei em um para ir um presencial e do Joel, e aí me mandaram o convite lá, tal, ok, fui com a minha namorada. E assim, minha namorada, cara, é daquelas pessoas que não tem hora. Eu falo pra ela que é 8 horas, 8h30 ainda vai se trocar. E aí, o que aconteceu? A gente precisava ir nesse evento, que era o podcast, era no shopping, nem lembro se era o JK, não lembro qual que era o shopping exatamente que tem o teatro, e aí a gente saiu atrasado. E aí, você imagina, cara, eu acho que era uma quarta ou quinta-feira. Trânsito, São Paulo, cara, tudo dando errado. E eu sempre tive uma questão assim de, cara, eu quero encontrar o Joel e fazer uma pergunta pra ele. Cara, eu quero fazer uma pergunta pro Joel. Ou pra ele, ou pra uma pessoa que seja referência. Eu quero fazer uma pergunta e eu acreditava que essa pergunta ia mudar a minha vida. Como se fosse... Na verdade, não era uma pergunta. Eu acho que era uma permissão. Que eu tava jogando a responsabilidade pra eles, sendo que não tem nada a ver. Sim. Não tem nada a ver. Mas eu descobri isso só depois. E aí, o que aconteceu? Eu indo pra esse dia do podcast, do Joel J, e ele não falou quem era o convidado. Então ia ser um convidado surpresa lá. E aí, o que aconteceu? Eu nesse atraso, né? Namorada, trânsito, São Paulo, já nervoso, estressado, a gente vai chegar atrasado, a gente não vai conseguir entrar, aquele estresse todo. E aí, chegamos no shopping. Tava chegando no shopping, desceu um helicóptero do outro prédio e falei assim, deve ser o Joel. Ele tá atrasado, tô atrasado, top. Vai dar certo. Né? Imaginei na minha cabeça, né, que era ele, vi um helicóptero do lado ali, na minha cabeça, empresário, beleza. Entramos no shopping correndo, esqueci o carro aberto, voltei, fechei o carro, roupa tudo desarrumado, já suando, peguei aquele trânsito, tudo. E aí, cara, eu entrei no shopping. Aí, não sabia qual que era o andar do teatro, né? Se eu não me engano, era o 4º ou 5º. Entramos no primeiro andar e eu naquela ansiedade, afoito de chegar logo, apertei o botão errado, desci antes do andar correto. Tinha pedido a orientação, acho que eu desci uns... Cara, na verdade, eu acho que eu subi só um andar achando que eu tinha subido o 5º ou 4º, alguma coisa assim. Tava tão ansioso, eu apertei, abriu a porta, saí, cara com nada. Falei, cara, tô no lugar errado. Aí eu fiquei mais puto ainda. Porque falei, pô, eu tô ansioso, aí tá dando tudo errado, aquela questão da sua cabeça, negatividade, né? E aí comecei a apertar todos os botões. Tinha uns 4 elevadores, comecei a apertar o botão de todos, pra ver se algum abria logo, né? Aquela ansiedade apertando. E meu namorado só olhando assim, tipo, cara... Pra que esse desespero, maluco, né? Que maluco, né? E aí o que aconteceu?
Apertei, abriu um. No que abriu, minha namorada entrou. Na posição que eu estava, eu tinha visto um casal e uma criança. E quando eu entrei, Caíto Maia. Eu travei, velho. No mesmo elevador. No mesmo elevador. E aí eu travei, eu não consegui entrar. Eu travei, foi ridículo. Eu fiquei travado. Minha namorada começou a rir na minha cara. Ela falou assim, o que foi? Aí eu olhei pra ele olhou pra mim e eu falei, cara, comecei a gaguejar. Eu falei, cara, você é incrível. Porque o Caíto, cara, é um dos melhores empresários que tem no Brasil. O cara é foda, o cara é referência. Então, eu travei. E aí ele pegou, me puxou, minha namorada, aí eu entrei no elevador e eu fiquei bobo ali. E, cara, a gente tem uma coisa, um bloqueio de achar que as pessoas que já chegaram lá são pessoas snob, são pessoas que não vai querer falar com você, trocar ideia. Cara, naquele curto momento ali do elevador, que pareceu que foi uns 20 minutos, o cara foi simpático, o cara trocou ideia. Eu queria tirar foto, mas eu não tinha reação. Ele falou, pô, pode tirar uma foto, chega aí. Ele falou, o prazer é meu em tirar uma foto com você. Eu vou postar minha foto com ele, tá? Dentro do elevador. Cara, uma simpatia, uma cortesia. A hora que o elevador abriu, ele fez questão das pessoas saírem primeiro e depois ele. Da hora, né? E aí você cria um bloqueio nas pessoas, fala, pô, porque o cara é isso. Cara, o cara é incrível. Assim como o Joel, o Jota e outras pessoas. Sim. E a gente cria bloqueios... E pessoas que nem chegaram lá ainda, o contrário, né? Às vezes é mala. Ainda tem uns aí que começa a ganhar dinheiro e fecha as portas. E não é o caso. Então, Caíto, depois eu fiquei me perguntando, qual a pergunta que eu deveria ter feito no elevador pra ele? Tudo bem que eu queria o Joel, mas o Caíto é grande o quanto... E com certeza, se eu fizesse uma pergunta, ele iria responder, até pela pessoa que ele é. Sim. E aí eu fiquei me questionando, cara, se você encontra a pessoa que é uma referência pra você e você tá procurando uma pergunta que pode mudar a sua vida, qual que seria essa pergunta? Eu vou perguntar isso pra você no seu podcast, tá? Mas no meu hoje eu entendi que eu não queria uma pergunta, eu queria uma permissão. Se ele falasse assim, apenas comece, era tudo que eu precisava ouvir. Sim. Porque ele não vai falar em uma frase, uma mudança de uma vida, mas ele vai falar para mim tomar uma iniciativa, alguma coisa. Sim. Então, esse apenas comece também faz sentido por conta disso. Então, o Caíto Maia é uma das referências que eu oriento vocês a seguir. E aí eu vou falar um cara bem polêmico aqui, mas eu curto ele pra caramba. Traz muita verdade, que é o Pablo Marçal. O cara é top. Tem alguns momentos de discordância, mas ele tem muito a ensinar. Ele também saiu do nada. E o Marcos Paulo, que é o sócio dele. Então, essas são as pessoas em relação a conhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional que eu sigo, que não é 100% conteúdo que faz sentido, mas às vezes uma palavra muda tudo, Renan. Sim. Às vezes a pessoa vai ouvir o podcast, ouve o começo, não tem nada a ver comigo. Mas no meio, no final, uma frase pode mudar a sua vida. Então, é interessante você acompanhar. Em relação a vendas, Ricardo Jordão, um maluco top. É um dos maiores caras que eu já ouvi falar de vendas. Caio Carneiro e Flávio Augusto, uma das referências. Inclusive, eu pretendo estar na Trinca esse ano. Não pude ir nessa, mas na próxima eu vou. Em relação a psicólogo, em relação a patologia e vícios de jogos, o Leonardo Teixeira, o cara é top. Eu conversei com ele no Extra Consulta. O cara é um cara disposto a lutar contra o sistema de apostas. Ele se expõe e tem um trabalho incrível. Só o conteúdo dele gratuito é top. Você comentou. O pago, então, nem se fala, cara. O top é pra salvar vidas, tá? E é pago por quê? Porque ele precisa também ser reconhecido por tudo aquilo que ele tá fazendo. E ele já ajuda muito, tá? Fora a parte paga ali também. O cara é top, é incrível. Eu recomendo você seguir, falar com ele, fazer uma consulta ou entrar ali no programa dele também. E aí, cara, vamos fazer o podcast, a gente precisa ganhar o quê? Autoridade no digital. Cara, as melhores pessoas que eu conheço, você pode conhecer outras, mas no digital é o Rafa Brito, faz um conteúdo top, estou iniciando agora o conteúdo dele, mas é uma referência. A Júlia Lázari, também uma referência, não é tão conhecida quanto o Rafa, mas tem um trabalho top. A Maricota que faz o método e linha editorial do Joel J. Então, por trás daquele grande cara, existem outras pessoas. Sim. E a Maricota é uma referência no mercado. E uma coisa que a gente não falou muito da parte espiritual, mas lembra que eu falei do gatilho, do Sim. hábito? Sabe como você quebra um hábito que o gatilho é mais forte? Que meu gatilho é dívida. Meu hábito era jogar.
pela fé. Se o fator fé não estiver junto, cara, dificilmente você vai conseguir superar. Porque a fé vai te mostrar uma visão, que a gente conversou, Sim. que não está nos seus olhos. Então, a fé é necessário. Você precisa acreditar. E só a fé trouxe isso. E a parte espiritual, eu acompanho o Thiago Brunet, eu acompanho o Dave Leonardo e o André Fernandes. Tá? Top. Então, estou fazendo essas referências porque você não vai conseguir sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa de mentores e você precisa de pessoas. Então, são essas pessoas que eu não consigo comprar o acesso delas hoje, mas são pessoas que entregam muito aí na internet e ajudam bastante pessoas. Eu também não poderia deixar de falar sobre livros. Você falou que tem livro lá, mas você... Nunca li, né? Nunca leu? Esse livro aqui você tem, O Poder do Hábito. Top. Mas esse aqui, ó, que tá no plastiquinho, que eu trouxe especialmente para você de presente. Opa! É um milagre da manhã. Obrigado a ler mesmo, hein? Agora você vai ser obrigado que eu vou fazer um questionário para você depois. É um milagre da manhã. A gente vai ver se tem como deixar algum link, alguma coisa disponível aqui para o pessoal achar esse livro. Ele é o início de mudanças de hábitos. É como começar um milagre da vida antes das 8 da manhã. Fala sobre meditação, sobre hábitos, sobre afirmação, sobre exercício físico, que estou precisando bastante. Você já está no projeto que é o Levante da Cama. Levanta dessa cama. 5:30 da manhã. Isso aí. Né? Então, ele fala alguns passos. Esse livro eu já dei para algumas pessoas. Eu tenho o hábito de doar livros. Eu acho que livro é uma base de conhecimento. E isso aí eu tenho em especial para você. Obrigado, Valeu, Alex. irmão. Valeu. Então, voltando, né? Ambiente, assumir o problema, ter posicionamento, ter identidade do que você quer e o que você aceita ou não. E buscar ajuda. Questão de psicólogo. Só para você ter ideia, algumas pessoas falavam para mim de ansiedade. Cara, eu achava uma besteira falar ansiedade. Eu falava que era frescura. É frescura isso aí. A crise de ansiedade, eu achava que era uma puta de uma besteira. Eu achava de verdade. Eu achava que era o pessoal fazendo drama. Uhum. Até acontecer comigo. E quando eu tive uma crise de ansiedade, o negócio foi sério. Parecia que eu tava infartando, não conseguia respirar. A garganta fechava. Queria beber água e não conseguia. E ela aconteceu diversas vezes quando eu não conseguia ter o recurso para pagar as pessoas. Principalmente agiota, juros. Então, assim, o jogo, ele não só destruiu minha parte financeira, ele destruiu o mental, o emocional, o espiritual. Isso reflete no físico, né? Você falou que chegava a doer o corpo. Sim. Então, assim, a ansiedade não é uma brincadeira, cara. É um negócio muito sério. E eu não acreditava. Eu não acreditava nisso. O jogo, por ter aquela questão do ganho muito rápido, né? De apostar e ter o ganho ali rápido, eu me tornei uma pessoa ansiosa e imediatista. Sim. Porque me prejudicou muito também no meu trabalho. Eu tava trabalhando, dava um momento lá, desligava a tela do trabalho e ia jogar, cara. Porque assim, na minha cabeça tava, cara, a questão de ser imediato, né? Preciso de dinheiro. Pô, vou trabalhar, vou receber só no final do mês, cara. Eu era mensalista. Pô, se eu fazer um joguinho aqui agora, eu consegui o salário do mês ali, cara, em uma hora. E me atrapalhou pra caramba, até nesse processo de recuperação. Porque eu quero tudo pra agora, pra amanhã. Então eu me tornei uma pessoa ansiosa, no caso, né? E a ansiedade hoje, até pra quem não tem vícios, assim, já é algo que tá se tornando cada vez mais comum, né? Sim. Imagino pra quem tá nessa situação, né? De ter esse resultado imediato e achar que sempre vai ser assim, né? Sim. Aí sabe o que acontece? Nada presta. O trabalho não presta, o processo não presta. Sim, nada presta. porque tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, doloroso, longo prazo. Sim. Guardar dinheiro, investir dinheiro, esquece, irmão. Já falei pra várias pessoas, pra que você vai guardar dinheiro? Você faz aqui no dia aqui 1%. Eu tinha planilha de fazer 1% por dia. E vários dias eu fazia. E fazia até mais, porque eu não me controlava no 1%. Fazia 50%, 60%. Mas depois eu perdia tudo. E perdia com juros. Então, assim, me trouxe esse outro lado também que eu não conhecia. Então, assim, é destruição total, Renan. É uma destruição realmente total. Bom, mas te trouxe aqui para falar também de quando o Apenas Comece, o porquê que fez sentido isso aí para mim também. Eu acho que eu já falei bastante coisa em relação a apostas, mas eu também tenho que mostrar também o lado no qual a gente tem
Nosso tempo tá acabando. Mostrar também o lado onde que eu comecei a mudança, né? Eu estava na corretora um dia, uma das últimas corretoras que eu passei, e um dia ali o ambiente não estava legal, o processo não estava legal, eu estava ansioso, estava com vários problemas, não tinha um ganho mal, mas também não resolvia meu problema. E eu falei, cara, eu tô cansado, cara, porque eu tô cansado, Renan, de dormir exausto e acordar cansado. Porque a sua mente não para. Não para nem um minuto. E você sempre tá colocando barreiras. E aí eu tava cansado e os problemas ali do ambiente, do trabalho, que é normal, né? Acontecendo e a cabeça explodindo e as dívidas e cobrança. Meu celular só toca pra cobrança hoje em dia. Meu celular não toca pra mais nada, só pra cobrança. Agora é notificação de venda, né? Agora a notificação de venda. Também, né? Mas ainda tem as cobranças. E aí, cara, eu cansado, eu falei, cara, eu vou no banheiro. Aí peguei o celular, coloquei no bolso, fui no banheiro, abri o Instagram. Aí eu vi uma postagem sua. Caramba, velho. Eu vi uma postagem sua, você falando alguma coisa relacionada ao e-commerce, que você tá performando, os seus resultados. Eu falei, cara, eu conheço esse cara. Eu comecei a olhar, não sei se era patrocinado ou o que você tinha feito. Eu falei, cara, eu conheço esse cara. Aí fui olhando, aí entrei no seu Instagram, sei com um monte de etiqueta, um monte de coisa. Cara, a primeira coisa que a gente fala assim, pô, o cara é próspero, o cara tem alguma coisa ali, né? Sim. E aí eu falei assim, cara, o que ele tá fazendo e-commerce? Não sei se eu te contei, mas e-commerce eu tentei por 3 vezes. Você comentou. Por 3 vezes eu tentei. Aí tinha que fazer as 10 primeiras vendas, eu não tinha ferramenta, não tinha conhecimento, eu largava. Isso aí anos atrás, 5, 7 anos atrás. E aí eu largava, falei assim, isso não é pra mim, aqui tá bom, já tá acontecendo, tô acomodado e tal. E nunca iniciava. Iniciava, parava, fazia uma venda, não queria mais nada. E aí eu vi no seu post, eu falei, pô, cara, e-commerce e tal. E aí eu lembrei de um amigo meu, uns 7 anos atrás, que ele tinha começado no e-commerce no mesmo dia que eu comecei, que a gente falou que ia fazer um projeto junto. Só que eu desanimei e ele continuou. Só que aí a vida foi rodando, você sabe que você vai perdendo a amizade, a vida vai mudando, né? Sim. E você acaba se afastando. E eu procurei ele lá, o cara tava bem, cara. Uma família linda, uma casa top, carro, e falando sobre e-commerce também. E aí vem um sentimento, cara, por que eu não comecei? Não continua, né? Por que eu não continuei? O que eu fiz comigo? E aí vem toda a cobrança, né? Em cima de você. E aí eu falei, cara, eu preciso começar. E aí, o Apenas Comece, nesse dia, foi eu te mandar uma mensagem no Instagram. Caramba, que loucura, hein? Porque eu falei assim, cara, eu conheço esse cara, eu vejo ele aqui na vila de vez em quando. E uma coisa que também ninguém fala, tá? Para você prosperar, para você chegar em outro nível, é você comprando acesso. Acesso às pessoas, acesso ao ambiente. Mas como que você compra o acesso se você não tem dinheiro, se você tá quebrado? Isso ninguém fala. Compra o meu curso de 5 mil reais, 10 mil reais, vai no evento, 2 mil. Cara, é bacana, é top, eu apoio. Sim. Tá? Eu espero um dia estar... Espero não, eu vou estar em um momento desse, mas a pessoa que está quebrada, ela não consegue ter o acesso. Então, uma dica que fica para vocês, acesse ao que eu está ao seu redor. Como eu vi o Renan ali na vila, falei, cara, de algum jeito esse cara vai me ouvir. Eu vi que você tinha a questão da mentoria, falei assim, nem que eu pare ele na rua. Não, e olha como que eu acredito muito em Deus, Deus prepara tudo no jeito, né? Sim. Eu demorei muito a começar a me expor na internet, por vergonha também. Teve uma pessoa que me influenciou, e acho que ele vai ser convidado também aqui do podcast. Mas essa pessoa falou, não, para com isso, perde a vergonha, coloca a cara na internet. Você pode ajudar outras vidas e ainda monetizar isso, que é melhor ainda. E aí você foi o primeiro mentorado. Eu fui o primeiro? Você foi o primeiro mentorado. Eu não te falei. E aí, depois da primeira reunião nossa, você expôs esse problema, né? E eu senti que ali era Deus me testando. Você tá realmente para ajudar as pessoas e ter o dinheiro como recompensa, ou você tá só pelo dinheiro? Então, assim, para mim, quando você contou a história, eu senti aquilo ali. Falou, é isso. É isso. É Deus me testando para ver se realmente eu tô de bom coração no intuito de ajudar, ou só pelo dinheiro, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas hoje que é só pelo dinheiro, em todas as áreas, né? Até dentro da própria família, você vê que a pessoa tá ali em alguma situação só pelo dinheiro. E se fosse só pelo dinheiro, você não estaria aqui hoje? Com certeza não.
Então, assim, e depois do que a gente foi conversando, teve algo que aconteceu na minha trajetória profissional que foi o divisor de águas, e foi por conta da sua presença. Que legal. Que mudou. Você vai contar isso no próximo podcast. Posso contar. Não abre o jogo agora. Tá. Tem que deixar o pessoal curioso. Então, eu acho que assim, Deus, de vez em quando, ele testa a gente para ver nosso coração, ver nosso propósito. Cara, mas testa muito. Eu também acredito muito em Deus. E ele, em diversos momentos da minha vida, eu pedi uma palavra, eu pedi um sinal. E muitas vezes ele deu, mas eu não acreditei. Eu fechei os olhos. Às vezes a gente não quer enxergar, né? Só que os últimos ele não mostrou, ele não falou, ele não tapa na minha cara. Porque foi da pior maneira pra mim descobrir. E eu acredito muito nisso. E a gente vai falar sobre isso também, se der tempo. Mas aí só voltando, Renan, quando eu te mandei a mensagem, aí a gente começou a trocar ideia, você foi super receptivo e você foi meu Apenas Comece, cara. Que da hora. E não poderia ser outra pessoa para estar aqui hoje no Apenas Comece que não pudesse ser você. Top demais. Você não só abriu a sua empresa, como você abriu o seu conhecimento, você tem me ajudado, você me responde a todos os momentos, você, seu sócio, o Diogo. Diogo, um abraço para você aí, cara. Você é show de bola. Um dia você vai estar aqui, hein, cara. Fiquei sabendo que ele é tímido, né? Mas um dia você vai estar aqui, cara. Você tem uma história top também para contar. Me ajudou demais também, você e a sua empresa. Estão me ajudando, né? Estão num processo ainda, mas você foi meu Apenas Comece. E eu falei, cara, apesar de eu estar falando da minha trajetória hoje, eu preciso de uma pessoa que eu confie, que eu goste e que faça parte disso. Por isso que eu acabei te convidando. Nossa, fico muito grato pelo convite, pela oportunidade. Vamos trilhar essa história aí junto, né? E galera, para vocês entenderem o Apenas Comece, o e-commerce, que o Renan vai falar mais disso no próximo podcast, foi a minha iniciativa de mudanças de ambiente, porque é um ambiente nada a ver com o que eu trabalhava. Sim. É uma outra perspectiva, é um outro negócio, e tudo que eu precisava era isso. Um novo ambiente, uma nova perspectiva, um novo desafio. Até para me tirar um pouco daquela questão do vício, né, do jogo. Sim. Então, com a cabeça mais ocupada, tem me ajudado bastante. E o e-commerce foi uma coisa que me despertou por causa da questão do passado. Eu falei, cara, agora eu vou começar e não vou parar mais. Fiz a mentoria com o Renan. Depois eu fui bem devagar, porque você vai esperar sempre o melhor recurso, né? Você pensa assim, eu vou começar no e-commerce hoje, o que eu preciso? De recurso. Eu preciso conhecer o produto, preciso fazer mentoria, e aí, mas eu não tenho, o que eu faço, cara? Alex, até complementando, a gente fez a primeira mentoria, que eu te falei, né? Você foi o primeiro, e eu entrego o meu máximo. Desde a primeira, entrego tudo que eu sei, o que dá certo, o que não dá certo. Sim. E eu lembro que logo em seguida você queria marcar outra, né? Sim. Mas era para expor a sua situação e falar, Renan, beleza, eu aprendi tudo que você me ensinou, mas como que eu vou agir agora estando nesse cenário? Exatamente. Sem... O pior cenário possível. No pior cenário possível. O pior cenário possível. E aí ali foi onde eu falei que eu senti Deus, tipo assim, agora é hora de ver mesmo, se você tá disposto a ajudar ou não. Tem uma coisa que eu vou compartilhar, que eu acho que é muito importante vocês saberem disso também. O Renan, ele não só virou meu mentor, como virou um amigo. E o bom coração que ele tem, ele falou assim, Alex, faz o seguinte, faz mentoria comigo e eu não vou te cobrar. E depois que você sair dessa situação, eu vou te cobrar. E eu falei, não. Foi mesmo. Eu faço questão de pagar todas as mentorias que eu tiver com você, mesmo não estando em recurso. Eu vou dar um jeito. Eu dava um jeito de fazer aposta. Sim. Como que eu não vou dar um jeito de ter o recurso para fazer uma mentoria de algo que vai me fazer bem? Sim. E não é só isso. Não, lembro até as palavras. Você falou assim, me emocionou. Você falou, Renan, você está desprendendo tempo de estar com a sua família, com a sua esposa, porque eu chego lá cedo, saio de noite. Eu sempre deixo claro que não é fácil o e-commerce. Até muita gente gosta do meu conteúdo por isso, porque eu mostro a realidade, mostro as dificuldades. Sim. E aí o Alex falou com essas palavras, Renan, você podia estar lá com seus filhos, com sua esposa, você está aqui. Então nada mais justo que eu pagar. Tem até esse áudio guardado, você me mandou um áudio de uns 3 minutos. E aquilo ali me emocionou, mostrou o quanto que você tem de potencial para sair disso. Só de você ter essa consciência de valorizar as pessoas, de valorizar quem está ao seu redor, mostra que Renan, vai ser só uma passagem, né? Esse obstáculo. Eu aprendi que tudo que é dado não é valorizado. E você falou isso também. Porque se você simplesmente abrisse ali a mentoria, talvez eu não ia conseguir performar ou me dedicar para fazer isso acontecer. Sim. Tá? Não que a ajuda não seja boa, mas você entregar de graça também não ajuda.
Sim. Porque no meu consciente, eu posso conseguir essa ajuda de novo e eu posso cair no vício, no problema de novo. Sim. Então, o que é dado não é valorizado. Então, é uma das coisas que eu venho aprendendo também em relação a isso. E aí, só para voltar à nossa história, depois que eu conversei com o Renan, eu sem recurso nenhum, sem estratégia nenhuma, após que eu fiz a mentoria com ele, a cabeça deu um boom. Falou que nem dormiu no dia, né? Nem dormi, o cara me mostrou um caminho top. Eu comentei que eu fiz um curso durante um ano online, EAD, de um cara, um cidadão aí, e um dia, uma mentoria com você compensou mais que o curso dele inteiro. Foi. Tá? Então, só que é isso aí, a questão que eu falo pra você, a importância do acesso. Então, você tem que buscar acesso às pessoas mais próximas a você. E que você possa ter acompanhado também, né, os resultados, né, cara, Alex? Porque eu não sei se você lembra do meu passado, se você me conhecia lá, mas eu consegui prosperar, né? Sim. Falando financeiramente. Sim. E às vezes tem pessoas que a gente vê na internet que de repente o cara tá num patamar e fala, será que é real, né? Sim. Então era algo mais palpável ali, a minha realidade, né? Exatamente. Por estar mais próximo. E era mais... exatamente. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer empresários no qual as pessoas que estão em diversas situações, elas consigam ter o acesso. Sim. Porque senão não faz sentido, cara. Sim. Um dia eu quero estar no podcast do Joel J. É o cara que é minha referência, é o cara que eu procuro conhecimento, mas hoje eu não consigo ter o acesso a ele. Sim. E aí, como que eu faço? Vou esperar o melhor momento? Então eu tenho que apenas começar e buscar os melhores caminhos, tá? E aí, voltando, depois de um mês que eu fiz a mentoria com o Renan, a gente foi conversando nesse processo, eu busquei produtos que eu tinha fácil acesso também, que para mim não dava nada, mas busquei o que estava dentro de casa, busquei o que um amigo, meu pai produzia. Meu pai tem uma confecção que trabalha só ele e minha madrasta. Acho que foi uma das coisas que eu te orientei, né? Falei, esquece um pouco tudo que a gente aprendeu ali na mentoria. Sim. E foca no que você tem acesso, né? Isso. Porque Minha mãe e sua meu condição pai... não vai deixar escolher muito. É isso aí. Minha mãe e meu pai têm uma confecção pequena, faz uns produtinhos ali, e eu falei, cara, eu vou começar com o que eu tenho na mão. Não acreditava, mas foi minha iniciativa, né? Foi o apenas comece. E aí, desenvolvemos um produtinho ali, começou, e minha primeira venda foi depois de um mês que eu iniciei a falar com você. Uhum. Aí, só para vocês terem ideia, eu vou resumir aqui, porque nos próximos podcasts a gente vai falar da trajetória, e isso vai ser uma das questões, e eu vou mostrar, tá, a tela, tudo certinho para vocês. Se for possível, tá, a gente posta aqui os meus resultados. Eu vou falar de janeiro para cá, tá, bem brevemente. Isso, hoje eu estou no Mercado Livre, estou na Shopee também. A gente vai trazer um cara que é fera na Shopee aí também, que é um dos mentores também. Mas vamos lá, só de forma resumida, tá? Em janeiro eu fiz 50 pedidos. Um pouco mais de um ali por dia. Primeiro mês foi 1, depois foi 2. Mas em janeiro eu fiz 50 pedidos, um faturamento de 1.200. Só para falar para vocês, faturamento é diferente de líquido. Tá? Quanto que você vendeu, né? Faturamento é quanto eu vendi. Eu tenho que pagar contas, ticket imposto, bem baixo, né? produto, R$1.000. ticket baixo. Produto era R$19,90. Então, assim, totalmente acessível. Tá? É uma cerveja. Então, assim, então foi 50 pedidos de janeiro e 1.200 de faturamento. Aí, em fevereiro, eu fui para 76 pedidos, quase 3.000 de faturamento. Em março, eu fui para 317 pedidos. Já mais de 10 por dia, né? Faturamento ali eu estava em 8.900. Aí foi no momento que eu me desliguei da corretora e falei, cara, preciso focar nisso aqui. Não vai me dar lucro agora, porque os juros dos AJ come tudo, meu salário come tudo. Mas eu falei, cara, eu preciso focar nisso aqui. Pra fazer alavancar. E vou dar um jeito. E, Renan, uma coisa, antes de falar do mês de abril, eu aprendi que, assim, existe a minha visão humana, Alex, que vai chegar até aqui, até onde eu estou vendo. Eu posso até projetar uma coisa maior, mas eu vou ter um limite daquilo que eu já vi ou naquilo que eu acredito. Sim. E eu aprendi que a gente tem que ter a fé e a visão de Deus, que vai muito além de nós. Então, o que ele pensa para mim, o que ele quer para mim é muito maior do que eu posso imaginar. Sim. Então, no meu orçamento, eu coloco a última linha. E eu escrevo a palavra milagre. Nossa. Porque se eu colocar todas as minhas contas, não faz sentido nenhum eu chegar onde eu vou chegar. Não faz sentido eu estar aqui, arrumar recurso, não faz sentido eu fazer nada que eu estou fazendo. Sim. E eu nem procuro, no final do mês, agora, justificar o que eu estou fazendo. Eu conto com a última linha, que é milagre.
Então, em abril, só para vocês terem ideia, tá? Em março foi 317 pedidos, 8.900 de faturamento. Em abril foi 809 pedidos e faturamento de 40 mil. Top, hein? Cara, nem eu acredito. Eu te mandei a mensagem, eu tava acreditando. Não, nem eu acreditei. Porque eu não tava fazendo a soma, eu só tava trabalhando. Então, assim, isso, lembrando, é faturamento, o lucro aqui... E com toda a dificuldade, né? Eu acho que é muito diferente. Uma pessoa que tem dinheiro para começar, ela fatura 1 milhão rápido. Agora, a pessoa que tá no menos 180, né? Você falou? 180 nesse momento. Atualmente. Menos 180, conseguir fazer isso girar com o que tem na mão ali... Você fez muito bem feito o que foi. Então, assim, o que você passou. Isso. E no que eu acreditei e no que eu apenas comece também. Top. Então, assim, faturamento hoje de 40 mil no e-commerce é nada. Você faz no dia, Renan? Uns 2 dias. Uns 2 dias? Mas alguns mentores que eu vi também faz um dia. E muito mais. A gente conhece o Natan lá, o Yuri, o pessoal fatura 300 mil num dia, né? Sim. Então, assim, gente, isso aqui tem gente que não faz num dia, faz meio período, menos que meio período. É aquilo, né? A gente nunca comparar com os outros, né? Comparar da onde você saiu. Onde você saiu, eu não conheço ninguém que conseguiu ter esse resultado. É improvável. É improvável acontecer. Então, assim, isso aqui não me dá lucro, igual eu falei, minhas dívidas são enormes, os juros comem tudo que eu tenho e até me impede de escalar. Mas a minha última linha lá tem feito coisas que nem minha visão e minha planilha não consegue explicar. E acredito que vai ser assim. Eu acredito que algumas portas vão se abrir também. Sim. E eu tenho certeza que isso aqui vai se aumentar. Hoje meu foco é o e-commerce. E meu segundo foco agora vai ser o podcast. Trazer pessoas aqui. Isso vai me ajudar a ter network, a aprender e me fortalecer por tudo que eu tô passando também. Top demais, Alex. Legal, né, cara? Parabéns. Então, pessoal, hoje eu queria mostrar em relação ao vício, o que vem destruindo a minha vida, o que está destruindo a famílias e muitas das coisas. Eu, inclusive, tem uma pessoa que eu esqueci de contar, é uma empresa de um suco famoso, que eu não vou citar o nome. O filho dele perdeu o patrimônio dessa marca em apostas. E eu conheci uma pessoa próxima a ele que me contou. E, cara, é pra você ver que tá em todos os níveis. Sim, tá? Não tem escolha de público, né? Tá todo mundo sujeito. Exatamente. Eu queria aproveitar esse finalzinho aqui do podcast e agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim. Eu perdi alguns outros dinheiros também, investimentos errados. Tem um pouquinho de tudo, mas o vício que foi o maior. Algumas pessoas e amigos, tá? Que não vou citar o nome aqui, mas queria agradecer a todos vocês que de alguma forma me ajudou, que acreditou em mim e ainda continuam acreditando e me apoiando. Agradecer você, Renan. Imagina, eu que agradeço. Por estar aqui, bater esse papo. E tem muita coisa que eu deixei de falar, você, cara. E a Deus, né? Por ter colocado a gente aí um no caminho do outro. Saber que hoje o que te motiva a correr atrás foi algo que despertou através... Foi através de você. De um vídeo ali meu. Através de você. E agradecer o Lucas. Falar até o nome dele aqui agora. O Lucas que me incentivou a colocar a cara na internet, perder a vergonha. E sabia que eu poderia transformar vidas, mas não sabia que seria nessa proporção. E ele vai estar aqui. E ele vai estar aqui em breve. Já vou agendar com ele, já então, assim, ele vai estar aqui. Ambiente, conexão, tudo isso aí que você falou, reforça, né? Exatamente. Então, pessoal, eu queria agradecer por vocês terem acompanhado aqui o nosso podcast. Peço perdão pelos inúmeros erros que eu cometi aqui. É meu primeiro podcast. Igual eu falei, nunca gravei nenhum stories. Aí meteu a louca e falou assim, vai ser um podcast. Logo de cara, toma. É isso. Errado ou não, vai ser isso. Eu espero que essa mensagem, essa conversa chegue em alguém que precisa ouvir, que precisa tomar o apenas comece, a iniciativa de reconhecer que tem um problema. E se a pessoa também não tem um problema, que é um desenvolvimento pessoal também. Sim. Então, aqui a gente vai trazer pessoas ligadas a diversos ramos, diversas profissões, não só e-commerce, mas diversas construtora, pessoa, padaria, confeiteira. Tem um monte de gente aí que tem uma história de superação muito grande que vai motivar você a tomar o Apenas Comece, tá? Esse é meu Apenas Comece e eu espero que você tenha o seu. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais, a minha e a do Renan. Também a gente vai deixar o nosso contato, se você quiser trocar uma ideia, contar a sua história, ou até um dia estar aqui com a gente, vai ser um prazer. Ô Alex, Deus tocou aqui no meu coração agora, acabei de pensar nisso, até me arrepia de falar. Se tiver alguém que está assistindo esse vídeo, está na mesma situação do Alex, com essa dependência aí, com vício, com esse problema, eu vou me prontificar a doar meu conhecimento.
Então a gente vai fazer um grupo. Essas pessoas podem chegar até você, a gente vai montar um grupo e eu vou fazer como se fosse uma mentoria vitalícia aí para essas pessoas, para poder mudar a vida delas também. Fechou? Com certeza. E é isso aí, galera. Não espere a melhor condição, o melhor momento. A porta está sendo aberta. É só você mais essa oportunidade aí de bônus, hein? É só você apenas comece aí, tomar a iniciativa. Eu comecei com uma mensagem, tô mudando a minha realidade. E no dia a dia, tá? A gente vai colocar a nossa rede social, os canais que você consegue encontrar a gente. E você consegue acompanhar ali o meu dia a dia, de como eu estou transformando, o que está acontecendo e acompanhar as pessoas que eu vou trazer aqui. Então, siga o nosso canal, siga o nosso Instagram, ative o sininho, compartilhe. É assim que fala? É isso aí mesmo. É isso aí. Então, ative o sininho, compartilhe a nossa mensagem, nosso vídeo, que eu tenho certeza que alguém precisa dessa mensagem hoje. Obrigado, irmão. Dá um abraço aí. Obrigado. Valeu, irmão. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou. É isso aí. Um abraço. Até o próximo podcast que vai ser com o Renan. Tá bom? Um abraço. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.